Viva, bem-vindos a este webinar do ECO e da Advocates, em parceria com a Moraes Leitão. Nós hoje vamos falar das novas regras para os serviços digitais na União Europeia. Eu comigo tenho o Gonçalo Machado Borges, que é sócio da Moraes Leitão, e a Helena Martins, que é Head of Government Affairs and Public Policy da Google Portugal. Eu sou Flávio Nunes, sou jornalista do ECO. Vamos estar agora aqui a conversar sobre este tema, que é muito vasto, não é, Gonçalo? Vou começar por si e perguntar-lhe que ainda faltam algumas formalidades para estas leis chegarem ao terreno. No entanto, de certa maneira, já é um bocadinho certo que vai acontecer alguma coisa. Estamos a falar de maior atualização às regras da internet na União Europeia nos últimos, talvez, 20 anos. Na prática, o que é que vai mudar? Os consumidores europeus vão sentir alguma diferença nisto? Eu espero que sim, senão vai ser tudo em vão. Tem razão, é a primeira grande revolução ao fim de 20 anos, a revisão da diretiva do e-commerce de 2000, que era um conjunto de regras relativamente programático, ou seja, uma coisa bastante linear e menos densa. O Digital Services Act vem regulamentar todo o mundo das plataformas online e toda a atividade online. Tem também um conjunto de regras especiais para as plataformas e, curiosamente, para os motores de busca de muito grande dimensão, e o Google acaba por ser abrangido por essa via, também no Digital Services Act. Tem há um enfoque muito grande em temas que parecem inatacáveis quanto ao objetivo: proteção do consumidor, maior informação, maior transparência, maior responsabilização dos agentes online, de quem está online para vender ou a disseminar conteúdos, e um enfoque com alguns aspectos no que respeita à moderação de conteúdos que me parecem potencialmente preocupantes. No caso do Digital Markets Act, essencialmente temos o surgimento de um conjunto de regras híbrido. É um estatuto, um instrumento legislativo de índole económica, se quisermos, está mais preocupado com aquilo que tipicamente nós temos visto, e temos visto a ser aplicado o artigo 102 do Tratado, e, portanto, temos visto uma regulação de concorrência mais tradicional, em que a posição dominante, os chamados gigantes digitais, não está fácil ser gigante hoje em dia, e vai ser um bocadinho mais difícil, mas os gigantes digitais têm sido sancionados de cada vez que uma determinada prática ou comportamento é tida como abusiva, ou seja, pode contribuir para excluir do mercado outros agentes, outras empresas concorrentes. Neste caso, o Digital Markets Act vai um bocadinho mais além, ou estabelece um caminho paralelo, despreocupa-se com o tema do abuso, e define um conjunto de medidas, que são medidas ex ante obrigatórias para um conjunto de empresas, e também podemos discutir um bocadinho melhor quem é que está abrangido e quem é que vai estar abrangido. O Google vai estar em vários Core Platform Services, os serviços fundamentais. Creio que até na Europa uma grande empresa que acabará por ser abrangida será só uma, que é a SAP, não é? Em princípio, sim, tendo em conta os critérios quantitativos, sim. Embora possa haver uma designação como gatekeeper, como controlador de acesso na versão portuguesa, por critérios qualitativos também. É um conjunto de regras, é um regime que me deixa muitas dúvidas quanto a ter sido suficientemente ponderado o custo-benefício no plano económico. Não sei se vai ser eficaz efetivamente a promover a entrada de novas empresas neste espaço. Está sujeito a críticas porque, na verdade, e tem sido muito criticado por isso, acaba por ser direcionado a um conjunto de empresas não europeias. Portanto, a Comissão Europeia diz que são leis necessárias para proteger os consumidores, os seus direitos fundamentais, criar transparência, fomentar inovação e regular o comportamento das grandes plataformas. É difícil não concordar com estas boas intenções, então porque é que está a causar tanta controvérsia? Os objetivos e as intenções são bons. Eu suponho que esteja a causar alguma controvérsia porque foge um bocadinho ao modelo habitual da regulação europeia nestas matérias, que tem sido o modelo de concorrência, então dizia, o modelo do artigo 102, que é um modelo que exige análise económica caso a caso, em que é dada às empresas a oportunidade de se defenderem e de justificarem objetivamente as suas práticas, e neste caso parece haver ali um regime que assenta em muitas presunções, uma presunção, primeiro, de que uma determinada dimensão quantitativa equivale a um estatuto de controlador de acesso ou de gatekeeper, e depois uma presunção de que um conjunto de medidas que são definidas pela Comissão, é certo que elas foram extraídas muito da jurisprudência dos tribunais europeus do artigo 102,
mas presume-se que aquelas medidas vão resolver problemas e vão remover barreiras à entrada e vão facilitar a entrada de novas empresas. Em alguns casos, eu acho que algumas dessas obrigações podiam perfeitamente ser horizontais e não reservadas às grandes empresas. Okay. Noutros casos, tenho dúvidas de que, não tendo surgido plataformas gigantes de géneros europeus nos últimos 20 anos, sim, que estas regras venham a ser aptas a promover essa a criação, exato. Helena, é público que a Google também se opõe a muitas destas medidas, antes mesmo até de terem sido apresentadas. Segundo o Financial Times, a Google já tinha uma estratégia para tentar, de certa forma, influenciar o processo legislativo. O que é que vos causa mais preocupação nestes dois pacotes, DSA e DMA, Digital Service Act, Digital Markets Act? Olha, eu acho que, na verdade, a Google, ela nunca se opôs à criação do Digital Service Act ou do Digital Market Act. Eu diria, a nossa principal mensagem à Comissão Europeia, na ocasião em que esses temas estavam sendo considerados, era mais no sentido de que se vai haver mais regulação, que seja uma regulação aplicável, que seja uma regulação que gere mais certezas jurídicas do que incertezas, e que, de um lado, respeite princípios já estabelecidos e que se provam funcionarem, que foram estabelecidos na Diretiva de Comércio Eletrônico, e que também continue a fomentar a inovação. Existe uma brincadeira no setor da inovação de que os Estados Unidos inova, a Ásia copia e a Europa regula. Você já deve ter ouvido isso em outras ocasiões. Então, eu acho, e na verdade, não só eu acho, mas a Google tem uma visão muito clara em relação a isso e que se alterou ao longo dos anos, isso é verdade. Antes a gente era, de fato, bastante resistente à regulação, mas é verdade que a regulação nos ajuda em muitos sentidos. Quando ela traz essa certeza jurídica, por exemplo, vamos pegar o caso do Digital Service Act, que na nossa visão estabelece um escopo bastante interessante, que é o de combater o conteúdo ilegal. Isso, do ponto de vista de uma plataforma que opera no nível que a gente opera, é uma boa notícia, porque nos traz algumas certezas em algumas áreas que muitas vezes eram cinzentas e que nos dá uma tranquilidade de como lidar com alguns tipos de conteúdo e o que é esperado também dos governos em relação a plataformas tal como o Google e em relação aos nossos serviços. Então, só para começar aqui e dizendo que, na verdade, por exemplo, em relação ao próprio Digital Market Act, nós nunca fomos opostos à ideia da criação do Digital Market Act. No entanto, nos faltava um pouco mais de uma análise profunda de que as regras existentes de concorrência realmente não eram capazes de endereçar as falhas de mercado. E como o Gonçalo mesmo aqui já disse, muitas vezes a própria Google já foi objeto de investigação e já recebemos sanções e assim por diante. Muitas das obrigações... São processos que demoram muitos anos até chegar a uma conclusão e depois há recursos e, portanto, é uma coisa que... E existe um motivo para isso, porque são avaliações muito complexas de serem feitas. Para você realmente impor sanções em um determinado serviço, você precisa realmente, como regulador, enfim, como autoridade da concorrência, entender que aquilo de fato tem um efeito negativo para os consumidores ou para os outros negócios. Então, eu entendo que também haja essa necessidade de um tempo adequado de avaliação. E é justamente aí que entra uma das nossas principais preocupações em relação ao Digital Market Act, que são essas... existe uma lista de obrigações que foram criadas, baseadas também na jurisprudência, como aqui já foi dito antes, que basicamente são aplicadas podem vir a ser aplicadas de maneira automática. Certo. E a nossa preocupação aqui é justamente que haja uma sensibilidade por parte da Comissão Europeia de estabelecer o que a gente chama de diálogo regulatório. Isso significa que basicamente a gente possa explicar como alguns serviços funcionam, qual que é a intenção daquele serviço, como ele beneficia os consumidores, porque aqui também tem um elemento muito interessante em relação ao Digital Market Act que é importante ser debatido, que é nem sempre os interesses dos utilizadores
se alinharão com os interesses dos negócios. E se eu puder, vou lhe dar um exemplo muito claro. Por exemplo, se você vai fazer uma busca de, enfim, por exemplo, pizzaria. Quero comer pizza hoje, vou no Google buscar a pizzaria mais próxima da minha casa. É muito provável que você queira uma lista de restaurantes que estejam mais próximos de você. Dependendo de como algumas dessas obrigações venham a ser aplicadas, a gente não pode, por exemplo, lhe oferecer um resultado do Google Maps. Sim. É um exemplo que a Google tem dado muitas vezes. Pois, mas é um exemplo que eu acho que ele, para o utilizador que talvez não tenha acompanhado todo esse debate do Digital Market Act... Há muita gente que acaba por se assustar com a quantidade de coisas que a Google sabe sobre nós, não? Bom, e isso eu acho que é um tema para um outro Web Talk. Exatamente, porque o tema de como a gente lida com a proteção de dados, que também está muito vinculado a como essas obrigações vão nos afetar, porque, e desculpa estar aqui me alongando, mas é só porque eu acho que esse é um ponto super importante. Um dos pedidos que nós temos feito à comissão é que no momento da aplicação dessas obrigações, existem algumas salvaguardas. E existe uma salvaguarda que para a gente é super importante, que é a salvaguarda da funcionalidade, integridade e de proteção à privacidade do utilizador. Porque dependendo de como algumas dessas obrigações possam vir a ser aplicadas, isso pode ter sim efeito em como a gente pode proteger o dado do utilizador, indo aí na linha da tua preocupação. É verdade. Mas nós aqui estamos a falar de alterações profundas no vosso modelo de negócio, não é? Como é que se estão a preparar internamente para estas alterações? Enfim, como você mesmo disse no início, o processo ainda não está completamente finalizado, né? Certo. Embora, enfim, as linhas gerais já estejam estabelecidas, ainda existem muitos detalhes técnicos a serem definidos. Então tem esperança ainda que possa haver alterações que tornem estes pacotes mais, diria, razoáveis, mais adaptados àquilo que consideram ser o enquadramento que tem que ser feito? Do nosso ponto de vista, enfim, isso é transversal, isso é em relação a qualquer tipo de regulação, legislação, enfim. Quanto mais definido for determinados conceitos, quanto mais certeza jurídica a gente tiver, muito mais tranquilo será o processo de compliance, né? Então, nesse momento, o que a gente realmente está fazendo é o nosso dever de casa de olhar para o que está sendo proposto e entender quais são as áreas que ainda estão bastante cinzentas, que a gente não consegue entender como aquilo se traduziria em processos de compliance ou ajustes dos nossos serviços e assim por diante. E quais são aquelas áreas que a gente já consegue, pelo menos, ter algum tipo de ideia de quais são os processos que precisam ser adaptados e por aí. Mas a gente ainda está nesse momento muito inicial. Então, pelo que eu depreendo das suas palavras, se estes pacotes legislativos entrassem agora em vigor da maneira que nós os conhecemos, os europeus iam perder acesso a alguns serviços da Google. Existe esse risco. Não sabemos exatamente como isso vai ser aplicado. Mas se fosse hoje, não podia, por exemplo, dar essa indicação da pizzaria mais perto do sítio onde estou? Eu acho que quando a gente está pensando principalmente no conceito, por exemplo, que se chama de self-preferencing, que é isso que eu fiz referência aqui, né, de quando um serviço de busca faz referência a um outro serviço do seu portfólio. Eu acho que sim, eu acho que aí poderia haver consequências bastante imediatas para os utilizadores. Mas, de novo, eu acho que do ponto de vista da Google, o que nós tentaríamos fazer, com certeza, é estabelecer esse diálogo com a comissão. E, enfim, estamos completamente nesse momento de avaliação de como a gente faria. Não serão certamente a única empresa a fazê-lo. Gonçalo, o Digital Market Act, e nós já tocámos um pouco neste assunto, fala no Estatuto de Gatekeeper automaticamente aplicado às maiores empresas, baseando-se em critérios que são muito simples, como o número de utilizadores, capitalização de mercado e volume de negócios. E o DSA tem regras que valem exclusivamente para plataformas, motores de busca de muito grandes dimensões. Eu há pouco usei a palavra razoável e uso novamente. Juridicamente isto é razoável? Essa pergunta é difícil. Pegando num exemplo concreto, entretanto lembrei que não respondi à sua pergunta dos consumidores de há pouco, podemos voltar a uma. Sim. O tema da inclusão,
O Digital Services Act está construído numa estrutura como se fosse uma cebola com várias camadas, tem um núcleo que se aplica a todos os operadores indistintamente da sua dimensão e depois vai agregando camadas de obrigações adicionais para tipos específicos de plataformas online. Dentro dos serviços de hosting das plataformas online, depois há um terceiro subconjunto, que é aquele que é mais onerado, com obrigações adicionais específicas, que é precisamente todas as plataformas online e motores de busca de muito grande dimensão. Para lhe dar um exemplo concreto, eu acho que a inclusão dos motores de busca de muito grande dimensão num projeto de regulamento, num futuro regulamento, que está muito focado em temas de moderação de conteúdos, faz-me bastante confusão, porque os conteúdos não estão alojados, não são alojados e não estão alojados pela Google, não é responsável por aquilo que está lançado na web. Na verdade, o motor de busca da Google e qualquer outro, o que faz é fazer uma indexação dos conteúdos que respondem ao determinado termo de pesquisa. Sim, mas isso é uma discussão em aberto, não é? Nos Estados Unidos, inclusive, a section, não sei o número exato. 230? Sim. É uma discussão em aberto. É uma discussão em aberto, a exata qualificação, admito que sim, mas na verdade isto é um pouco como, eu acho que isso foi uma frase que o Bernardo Correia da Google disse agora há pouco tempo no congresso da APDC e que eu achei muito interessante. Isto é a mesma coisa que dizer que uma biblioteca não pode ter livros com conteúdos proibidos e é o gestor da biblioteca que vai ter que ir tirar livros das estantes. Ou então garantir que o conteúdo dos livros é 100% verdadeiro, quer dizer, que é uma coisa perfeitamente inexequível. Isso é um aspecto que eu acho não razoável, por exemplo. Ok. E existem outros, certamente, na sua opinião? Vários outros. Sim. Mas fazer esta distinção por camadas, como disse, havendo regras que se aplicam no mesmo pacote legislativo a pequenas e médias empresas e a grandes empresas. Mas o cardápio de regras é muito diferente em cada caso. Sim. É muito mais ligeiro e mais sintético no caso de pequenas empresas do que no caso das maiores. Talvez possa responder agora retomando um pouco o tema da proteção do consumidor. E já falamos de certa maneira até pelas coisas que podem não deixar de ser acessíveis aos consumidores. Mas desde sempre que existe a ideia, no direito à concorrência, no âmbito do artigo 102 e do abuso, que a agregação de serviços ou funcionalidades que são desenvolvidos pelo mesmo operador dominante, embora seja fantástica para o consumidor na altura, pode não ser a médio prazo, porque, alegadamente, essa agregação, esse bundling, esse time, de dar várias vantagens de vários serviços, a Helena falou no self-preferencing, que é um tema, eu há pouco dei para mim, a não conseguir ter um termo português para isto, talvez autofavorecimento. Isso equivale a destruir a utilidade para o consumidor no momento, porque se espera que, a prazo, essa destruição vá promover a entrada de mais concorrência e, portanto, vai ser recuperada mais à frente. Mas, pegando no tema da proteção do consumidor, eu acho que vai haver claros ganhos em alguns aspectos muito localizados para os consumidores e para os utilizadores de plataformas, nomeadamente na área do e-commerce, em que os marketplaces vão ter regras especiais, em que vão ter que garantir muito maior informação aos consumidores e, no caso do marketplace, vão ter que, por exemplo, garantir uma rastreabilidade dos comerciantes que são admitidos a vender nessa plataforma muito maior. E, portanto, há um conjunto de aspectos. O comércio eletrónico é um que salta à vista, em que me parece claramente que o balanço é positivo e, portanto, é razoável, porque também me parece que não vai longe demais, tendo em vista aquilo que é preciso garantir para que um consumidor possa fazer uma compra online no espaço europeu ou fora do espaço europeu. Depois temos o tema da aplicação extraterritorial, tudo isto, com muito maior segurança do que faz antes. E se eu puder só complementar em relação a esse ponto, eu acho que tem um outro elemento que é bastante interessante do ponto de vista da proteção dos consumidores, que, enfim, é o DMA que traz essa inovação, que tem a ver também com as Play Stores, né, com as App Stores, desculpa. Sim, o sideload. Exatamente, e que basicamente existem obrigações até, eu diria, similares às dos marketplaces, mas que é de trazer mais transparência, por exemplo, em relação às ofertas que são feitas pelos aplicativos, pelos desenvolvedores, algumas obrigações a mais para os desenvolvedores, que do ponto de vista da Google são excelentes, são inovações excelentes, tanto do ponto de vista
de quem oferece a plataforma em que aloja os aplicativos, mas também para o consumidor são... Ora, aí está um ponto, por acaso, que não é consensual, mesmo entre as grandes tecnológicas. Por exemplo, a Apple acha que o sideload é uma das piores coisas que existe no digital. É um risco enorme de cibersegurança. Exato. No caso da Google é o Android, que é o sistema operativo que tem, permite instalar aplicações de terceiros. O sistema operativo Android ele é aberto por natureza, certo. né? E essa é a nossa, enfim, tem sido o princípio de desenvolvimento da plataforma desde o início. Então, quando a gente vê, enfim, esse tipo de abordagem sendo validada pela Comissão Europeia, isso nos alegra muito, porque a gente acredita, enfim, em sistemas abertos, inclusive interoperabilidade, que é um outro tema que eu tenho certeza que a gente já vai falar. São temas muito caros para a Google de uma maneira geral. E justamente, por exemplo, resultado de uma das investigações da qual a Google foi objeto, que foi em relação à nossa Play Store. Certo. Aparece no DMA, que tem a ver com o que a gente chama dos choice screens, que é quando você adquire um telemóvel, você poder escolher... Qual é o motor de busca que quer, qual é as aplicações que quer. Correto. Sim. Em legalês nós estamos a falar de leis que são ex ante, em contraposição de ex post. Portanto, estamos a falar do fim da autorregulação, de certa forma, não sei se estou a dizer bem, mas... nós estamos a falar aqui de medidas que a Comissão Europeia não concorda e acredita que são as medidas que são neste momento necessárias para regular aqui o mercado. Por mais duro que possa parecer e possa ser para as plataformas, não acha que é um mal necessário para dar mais poder aos utilizadores e equilibrar o mercado digital? Eu posso citar, por exemplo, o comissário Thierry Breton, que disse que estas empresas, como a Google, tornaram-se too big to care. Citou um comissário que me irrita especialmente, mas eu tomei nota dessa frase também quando ele a disse. Eu não acho que sejam too big to care, admito que em alguns aspectos possam care mais quanto aos seus investidores e acionistas, pontualmente, do que eventualmente quanto aos utilizadores, até porque muitos destes modelos de negócio são plataformas bilaterais ou two-sided e, portanto, agregam vários utilizadores, anunciantes de um lado, consumidores do outro, etc. Eu não acho que sejam too big to care, até porque o modelo dos big tech é criar conveniência, funcionalidades, novos serviços e, portanto, é trazer vantagens para os consumidores. É só assim que se consegue captar. Enfim, pode haver temas de network effects, pode haver tipping points que não sejam meramente teóricos, mas, mais uma vez, acho que isso, para ser apurado com precisão, requer uma análise. Económica bastante aprofundada e que eu acho que tenho dúvidas que possa ser generalizada no regime geral e abstrato, como o DMA, no caso. Sim, mas acredito que se fosse feita essa análise e se mantivesse as regras como estão, que uma empresa, por exemplo, como a Google, como o Facebook ou outra, não ia ser abrangida por um pacote deste tipo? Talvez não. Repare, o TikTok é 2018 ou 2019. Sim. Super recente. Tem 4 anos. Já há 4 anos tinha ouvido falar do TikTok e hoje é uma coisa gigante, não é? Sim. E não havia DMA. Portanto, eu acho... São questões complexas, eu admito, e eu acho que o primeiro passo para fazer uma análise séria destes regimes é a conceder que há razão de ambos os lados. Enfim, do lado do impulso regulatório e legislativo, mas também do lado dos agentes de mercado e das empresas que vão ser reguladas. O ponto de equilíbrio nem sempre é evidente e nem sempre é fácil de achar. Eu acho que no caso do Digital Services Act, e portanto tudo que seja atividade online, era necessário atualizar o regime 2000. Talvez de uma forma menos invasiva ou menos agressiva em alguns casos do que o que se anuncia. No caso do Digital Markets Act, parece-me que o cardápio de medidas que vai constar dos artigos 5 e 6, se não estou em erro, dá resposta a muitas questões que foram identificadas em investigações da Comissão Europeia contra a Google, por exemplo. Eu recordo que a Google teve, só nos últimos 4 ou 5 anos, teve o Google Shopping, depois teve o Android, depois teve o AdSense, enfim, todos processos com coimas milionários, de bilhões de euros. E a nível local também, a nível de cada estado. Exatamente. Na Alemanha, com o sistema de poder ser achado
determinado ser uma empresa com uma importância predominante para o ecossistema digital, um critério novo que a lei da concorrência alemã, novo, já não é assim tão novo, mas é inovador, que a lei da concorrência alemã introduziu. Em França também houve casos o ano passado. E, portanto, e agora perdi-me com o que estava a dizer. Vai ter que me repetir a sua pergunta. Eu tinha-lhe perguntado relacionado... Se seria aplicável... Sim, se seria aplicável. Uma empresa como a Google. Em alguns casos, acho que não. Em alguns casos, acho que não. Eu vou pegar nisso que diz, e é perfeito para a minha próxima pergunta para a Helena, que é duas perguntas numa só. Por um lado, se estes pacotes, que méritos é que possam eventualmente, na visão da Google, existir nestes pacotes, e uma reação que eu li da Google, depois no caso concreto ao Digital Services Act, de que apoiam que se faça uma atualização das leis. Portanto, a dupla pergunta é essa, que méritos é que estes pacotes têm, onde é que a Comissão acertou e onde é que a lei neste momento precisa, ou tem mais urgência de ser atualizada? Olha, ótima pergunta. Eu acho que no caso do Digital Services Act, em grande medida, o resultado do texto, enfim, a última versão que foi de acesso ao público, eu diria que tem muitos elementos bastante equilibrados. Enfim, o Gonçalo aqui mencionou a questão da inclusão de buscadores e assim por diante. E na nossa visão, buscadores sempre teriam que ter uma categoria diferente pela natureza do serviço. E a gente acredita que o Digital Services Act foi no caminho correto nesse sentido, de realmente diferenciar o tipo de serviço. Outros elementos que a gente acredita que, enfim, faziam parte da discussão no início e que estavam a ser considerados, como, por exemplo, estabelecer prazos específicos para remoção de conteúdo. E isso é um grande desafio para a gente, né, que lida, de novo, com o risco aqui de ser repetitiva, com uma quantidade muito grande de conteúdo enviado por utilizador a todo segundo. Só para você ter uma ideia, a cada minuto a gente recebe mais de 450 horas de vídeo no YouTube. Pois. É uma quantidade realmente muito relevante e a gente está falando de conteúdo muitas vezes de muita qualidade. O problema é que basta um vídeo, um streaming que não é suposto passar com conteúdo ilegal para minar todo o trabalho para ter um impacto negativo nos utilizadores. Certo. Isso com certeza. E aí entra muito a questão de a gente não poder, em muitos casos, fazer uma remoção automática. E se você não consegue fazer uma remoção automática porque o conteúdo muitas vezes precisa ser avaliado por um ser humano, e aqui se a gente for, enfim, pegar o tema da desinformação como um exemplo, né? Duas pessoas razoáveis podem discordar de um determinado tema, isso não necessariamente ser prejudicial. Então, em muitos casos, um determinado utilizador pode fazer a denúncia de um determinado conteúdo Sim. por considerar que aquele conteúdo é ilegal e não necessariamente aquilo o seu caso, porque ou ele está sendo utilizado dentro de um contexto educacional, enfim, tem muitas situações em que o conteúdo pode ser utilizado de maneira legítima. Certo, mas também há um ponto que é conteúdo que é ilegal e que já foi removido uma vez, continuar a aparecer no YouTube, por exemplo. E porque isso é que não uma pode das ser grandes, removido logo todo? Vai um pouco nessa linha do que eu estou te falando. Vai depender muito do tipo de conteúdo que a gente está se referindo. Por exemplo, pornografia infantil. É um conteúdo que existe pouca área para discussão do que é considerado pornografia infantil ou não. Certo. Então, nessas situações, um algoritmo ele funciona muito bem para varrer toda a plataforma, e aqui eu estou só me referindo ao YouTube, porque no caso do YouTube a gente hospeda o conteúdo, né? Então, no caso do YouTube a gente consegue fazer esse tipo de varredura. Então, fazer esse tipo de varredura em relação a esse tipo de conteúdo é muito mais difícil, por exemplo, um conteúdo que é considerado legal, conteúdo terrorista. Muitas vezes o que acontece é que o conteúdo é utilizado por um jornal tal como o Eco. E se a gente utiliza um algoritmo que simplesmente identifica partes daquele conteúdo e remove tudo, a gente pode tirar conteúdo que é legítimo. Então, só voltando no ponto anterior que eu tinha feito, que é, a gente acredita que foi uma decisão acertada por parte das três entidades, né, do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, de não estabelecerem um prazo determinado para remoção, porque a gente realmente acredita que, em muitos casos,
a velocidade não necessariamente corresponde... A nuances. Exatamente. Então, nesse sentido, a gente acredita que eles acertaram. Mas, enfim, tem outros pontos aqui, mas Falou de interoperabilidade, pode também detalhar essa questão de que consideram positivo a interoperabilidade dos dados? A interoperabilidade, com certeza. Por exemplo, em relação a serviços de mensageria, a gente acredita que também... E aí a gente está falando, saindo do Digital Service Act, indo para o Digital Market Act, que realmente é onde esses temas de interoperabilidade são tratados pela União Europeia. Na nossa opinião, existem serviços e serviços, né? De novo, aqui eu acho que é importante a gente ter em mente que nem todas as regras devem ser aplicadas de maneira... sem ter essa consideração, sem ter o nível de nuance necessário, de maneira igual para todos os serviços. E um desses exemplos é a questão da interoperabilidade para serviços de mensageria, que a gente também acredita que a direção do texto veio a endereçar muitas preocupações dos consumidores, mas também preocupações que nós mesmos, como empresa, já víamos a partilhar. Tem outras questões de interoperabilidade que são um pouco mais complexas, que têm a ver com essa intersecção entre a proteção dos dados do utilizador, né, e você fazer com que o utilizador possa utilizar outros serviços. E esse equilíbrio ainda, eu diria, que não está completamente solucionado pelo Digital Market Act. Ok. Estamos a ficar com pouco tempo. Não queria fechar sem antes pedir uma mensagem final sobre o que estivemos aqui a falar. Começo por si, Gonçalo. Uma mensagem final relacionada com estes 2 pacotes legislativos. O que é que espera que aconteça daqui para a frente por esta conversa? Espero que aconteça até a publicação das versões finais alguma estabilização de alguns termos. Espero que haja bom senso na aplicação das regras, quer a nível nacional, quer a nível europeu, pela Comissão. O Digital Services Act vai ser aplicado, o enforcement vai ser feito, a sua aplicação vai ser feita a nível nacional. Vai ter que haver em cada Estado-membro uma nova autoridade, enfim, pode ser uma autoridade pré-existente, um regulador pré-existente, a quem são dadas competências adicionais, ou atribuições adicionais, que vai ser o coordenador de serviços digitais. Estão previstos mecanismos de cooperação e de comunicação entre eles, e que façam parte de um board europeu, portanto, para facilitar contactos entre eles e promover a aplicação coerente e harmonizada. A nível do Digital Markets Act, mas também das obrigações específicas dos motores de busca e das plataformas de muito grande dimensão no DSA, a competência vai caber à Comissão. E, portanto, vai ser a Comissão que vai fiscalizar o compliance com as novas obrigações, vai detectar situações de eventual incumprimento e se necessário, espera-se que não vai instruir os processos de investigação tendentes à aplicação de sanções que, em ambos os casos, podem ser muito, muito pesadas. Estamos a falar, no caso daquilo que cabe sob a alçada da Comissão, de coimas que podem ir até 6% do volume de negócios mundial do grupo. E a expulsão do mercado. Em caso de reincidência. Não é? Sim. Ou 10% no caso do DMA, portanto estamos a falar de valores absolutamente astronómicos. Não é? Portanto, fico curioso por ver qual vai ser o grau de abertura ao diálogo que a Comissão vai demonstrar em ambos, enfim. Sim. Quando lidar com as grandes empresas do digital, sim, quando isto entrar em vigor. Helena, a mesma pergunta. O que é que espera que aconteça daqui para a frente? Olha, eu dividiria a minha mensagem final em 3 pontos. O primeiro ponto, e eu já me referi aqui anteriormente, é que nessa fase final, alguns desses conceitos, dessas questões que ainda estão em aberto, sejam definidas na direção da certeza jurídica. Um dos elementos que assim a gente ainda não teve a oportunidade de tratar aqui, eu não sei exatamente como traduzir isso, Gonçalo, talvez você consiga me ajudar. User redress, como que traduzimos isso ao português? Os remédios, queixa dos meios de reação. Meios de reação. Porque, enfim, a gente também está nesse processo de discutir tudo isso em inglês. Meios de reação por parte dos utilizadores, por exemplo, que sejam equilibrados e adequados ao serviço que aquilo está endereçado. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, de novo, diálogo regulatório com a comissão, que a gente seja capaz de ter um diálogo aberto, profundo,
para que os utilizadores consigam, enfim, sigam sendo protegidos do ponto de vista do funcionamento dos nossos serviços, que a gente consiga explicar o funcionamento e a intenção de alguns desses serviços, e, se necessário, aí sim a gente adotar as obrigações necessárias, mas que pelo menos esse diálogo regulatório seja estabelecido. E, por último, mais de futurologia, que é para que no momento em que a Comissão Europeia considere novos diplomas, que não haja sobreposição com essas duas legislações que já são altamente complexas e que a gente já viu acontecer, por exemplo, o próprio DMA tem áreas que sobrepõem com uma recente, que é o Platform to Business, discussões em relação à diretiva de direito do autor que nem ainda foi transposta em Portugal e que, em muitos casos, estavam sendo discutidas no Digital Service Act. Sim, então, e outras, da inteligência artificial, por exemplo. Exatamente. Então, nesse sentido, ficaria aqui o meu apelo para que as próximas regulações estejam todas aí muito bem equilibradas e alinhadas. Muito bem. Helena Gonçalo, obrigado pelo vosso tempo. Estivemos a falar das novas regras para serviços digitais para a União Europeia, com o Gonçalo Machado Borges, sócio da Moraes Leitão, e a Helena Martins, Head of Government Affairs and Public Policy da Google Portugal. Eu sou o Flávio Nunes, sou jornalista do ECO. Obrigado por nos ter acompanhado.